paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nossos pensamentos. Vamos harmonizar o ambiente com a leitura de Caminho, Verdade e Vida, com o título Viver pela Fé. Mas o justo viverá pela fé. Uma citação de Paulo, aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva. Supõem que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que estás no céu. Os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as doenças, desenganos, ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos e vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. A lição de hoje é importante, porque em todos os evangelhos a gente ouve a palavra de Jesus, a palavra dos Espíritos, que traz vamos dizer, praticamente a tradução do que Jesus ele ensinou no cristianismo, no seu apostolado. E essas palavras, elas devem ser levadas por todos nós, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Esses tempos atrás eu ouvi uma amiga comentando que a gente sai da casa religiosa, da casa espírita, e aí a gente vai para o mundo, dependendo do lugar onde a gente esteja, a gente às vezes age de uma forma diferente, A gente coloca de repente um jaleco, e aí muda completamente a nossa personalidade, E muitas vezes é o que acontece, a gente não é muito cristão, nessas mudanças, Então é importante aqui a orientação que a gente viva, de maneira não como muitos, que vão na igreja, olha, eu frequentei a igreja, tá tudo certo, conversei com um sacerdote, e aqui ele fala que não, que a gente em todas as circunstâncias da vida a gente deve levar essas orientações do Pai, de Deus, de Jesus, que a gente, e aí ele fala, Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que está no céu. Então, é necessário que a gente, como ele diz, nos dias tranquilos, a gente viva, não desdenhe a moderação, confiemos em Deus, em Jesus, nos momentos difíceis, porque aqui ele fala, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Então, quando às vezes vêm as dificuldades, é uma permissão de Deus também que essa dificuldade venha para que nos tornemos fortes, E confiemos em Deus, de que Ele está no comando, Ele está cuidando de todos nós. Então, vamos prosseguindo, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, dirigentes espirituais desse trabalho, nossos anjos guardiões, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior que nos abençoe, nos guarde, cuide da nossa saúde, nos mantenha em equilíbrio, que nós possamos receber as orientações
espirituais do alto, através das palavras do nosso irmão que vai falar o Evangelho neste domingo, e que nós possamos reter, né, como já foi dito na lição, que nós possamos reter essas orientações para levarmos na nossa vida, no nosso dia. E dessa forma pedimos a permissão para dar início ao Evangelho, né, deste domingo. Nesse domingo nós estamos recebendo o nosso irmão Gilberto, da Casa Espírita, né, lá de Cajati, Maria de Nazaré. Então, que a gente roga que a espiritualidade o acompanhe, para que possa transmitir as orientações necessárias a todos nós. Então, seja bem-vindo, meu irmão. Alegria estarmos novamente aqui nessa casa, né, onde eu já conheço há uns 30 anos mais ou menos, né? Primeiramente pelas necessidades, né? E depois pela graça de Deus de poder estar trabalhando nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. E quando a irmã Márcia me sugeriu o tema livre, né, para essa manhã, né, ela falou: olha, você pode fazer o tema livre, que, né, eu recebi aqui algo aqui, né, para você fazer, ou você pode fazer o evangelho. Eu falei: não, se você recebeu algo, vamos fazer o que está previsto. E ela falou: olha, dá uma pesquisada, ver se tem algo né, a respeito do tema, né, da manhã, que é despertando os que dormem. E aí eu comecei a pesquisar, né, e no primeiro momento eu falei: poxa, tomara que tenha coisas, né, e tal. E ontem nós voltávamos de viagem com a minha esposa, né, nós fomos visitar uns parentes lá no Paraná. E aí a minha esposa falou assim: Gilberto, a palestra é 40 minutos, tá? Não é 40 horas, tá? Porque assim, tem tanto material, né? Tem tanta coisa a respeito disso que, né, a Rosa falou: ó, é uma palestra, tá? Não é um seminário, né? Não é o dia todo para você falar sobre isso. Então assim, ela falou: então tome cuidado, né? Enfim. E aí ontem a gente voltou ainda ouvindo algumas palestras a respeito, né? A gente gosta muito, né? Eu acho que todo mundo conhece e gosta do Haroldo Dutra Dias, né? Um excelente palestrante, estudioso, né? Acima de tudo, né? Não só um palestrante, mas estudioso. E eu gosto muito porque, apesar dele não receber mediunicamente, né? Quer dizer, não psicograficamente, mediunicamente, com certeza, né? Mas muito embasado, né? As obras dele, os livros, as falas dele, né? Então a gente gosta muito. E aí, inclusive, né, até comentei com a Márcia que no final de 2021, Haroldo lançou um livro que eu até aconselho para os irmãos, justamente com esse título, Despertar. E ele tem também palestras, né, nessa linha, então foi bastante interessante, né? Muito bom o tema, e a gente já nos últimos tempos, né, lá no nosso centro, como a gente já está lá há algum tempinho, a gente gosta de fazer esses temas livres, né, esses temas, porque eles nos trazem novas visões, né? Faz a gente pesquisar coisas diferentes, que a gente, lógico, o Evangelho é extremamente necessário, importante, e é um livro, como diz o irmão Donizete, né? Para mim, desde quando eu conheci o primeiro Evangelho que a gente ganhou, né? Que eu ganhei foi do Donizete, lá de Jacupiranga, né? E ele falou assim: ó, esse livro aqui não é para você pegar ele e ler, né? Pronto, já li. Não, ele falou: é para você colocar na sua cabeceira. É livro de cabeceira esse aqui. Então, todo dia você pode ler. Você pode abrir, aleatoriamente ler, você pode ler a sequência, né? Esse é o livro que você vai ler a vida toda. E não é uma vez, né? Porque nós sabemos que Chico foi assim, né? O Emmanuel, né? Quantas vezes eu tenho que ler? Quantas forem necessárias, até você entender. E aí, então quando a gente chega nesse tema, né? Despertando os que dormem, primeira coisa que eu pensei assim, eu vou confessar para os irmãos um passo atrás que eu dei. Eu falei: puxa vida, acho que eu vou falar para a irmã Márcia para convidar todas as pessoas lá da comunidade, lá da região, né? Porque nós espíritas, né, a gente já acha que já acordou, né? Eu falei: acho que nós já acordamos. Eu falei: seria bom convidar assim outras pessoas para participar, né? Mas aí quando a gente vai ler, quando a gente vai ouvir, a gente vê que a gente precisa acordar sim, né? A gente precisa despertar sim. Porque a gente começa pensando assim, quem nunca perguntou, né, no momento de aflição, no momento de dificuldade, quem nunca se questionou ou foi questionado por alguém sobre a verdadeira presença e a existência de Deus? Deus existe mesmo? Então por que um sofre?
Por que aquele irmão ali que é tão honesto, tão trabalhador, passa a vida inteira por dificuldades? Por que aquele outro que é um bom vivant, aquele outro que é um desonesto, por que ele vive tão bem? E é difícil da gente explicar. Para nós entendermos, nós que estudamos a doutrina há algum tempo, nós entendemos, né? Nós já sabemos. Mas às vezes para a gente explicar para alguém que não tem esse conhecimento, ele é difícil, porque a pessoa não vai conseguir captar ou absorver, porque não é uma palavra de 5, 10, 15 minutos que você vai fazer com que a pessoa entenda todo esse processo, que não é um processo de agora, não é um processo que, eu estudei aqui, eu entendi a lei de causa e efeito, então agora eu entendi tudo. Não é assim, nós sabemos, né? A gente estuda a doutrina espírita por 5 anos, por 10, né? no centro espírita onde nós participamos lá, o Maria de Nazaré em Cajati, nós temos um ciclo básico de estudo, que são 2 anos. Então assim, a gente explica para a pessoa, olha, você vai estudar os 2 anos para você ter conhecimento básico da doutrina, né? Aí, a partir daí, o céu é o limite, você vai estudar a vida inteira. O Haroldo ficou estudando 30 anos quase para escrever o Evangelho, né? Fazer a tradução do Evangelho agora, né? do Novo Testamento, né? Há algum tempo atrás. Então, não tem limite, o aprendizado não tem limite. E quando você se depara com essas questões, não é fácil também esclarecer. E o despertar também, existe uma passagem bem interessante aqui que ele fala, o despertar, porque assim a gente imagina, bom, dormir, despertar, ok, fisicamente eu faço, né? Eu durmo na hora que eu me deito, a cama e repouso, e eu acordo a hora que eu desperto, a hora que eu acordo. Mas para o Evangelho não é assim. Na verdade, é o contrário, porque na verdade no Evangelho, para a vida espiritual, a gente acorda, na hora que a gente acorda fisicamente, ele fala, é a hora que a gente dorme espiritualmente, porque aí a gente deixa que o corpo fale, as necessidades do nosso corpo, as nossas necessidades enquanto irmãos materiais. E aí, então quando a gente acha, hoje eu despertei bem, não, hoje eu só acordei bem, né? Eu estou bem fisicamente, estou bem de saúde, eu estou disposto, ótimo. E aí a gente vai para a vida, a gente vai para as nossas atividades. E aí é quando começa, aí é quando a gente realmente precisa despertar. Porque as paixões da vida material, as paixões, elas que nos arrastam, né? Elas que nos fazem dormir. Porque Jesus fala assim, quando vocês efetivamente encontrarem e praticarem a minha palavra, então vocês despertaram. Porque quando você acorda, espiritualmente, você está correndo um grande risco de dormir para a vida espiritual pelas necessidades da carne. Mas quando você encontra a minha palavra e, como falou nosso irmão na leitura aqui, quando você pratica, né, quando você faz da vida espiritual a sua vida real, então este é o despertar. E aí, quando a gente se depara, né, com essa questão, por que um sofre, por que o outro não sofre? Como eu falei, nós que estudamos a doutrina já há algum tempo, temos um entendimento, né, relativo a respeito disso. Mas uma pessoa que não estuda, que não tem o conhecimento da doutrina, não é em 5, 10 minutos que ele vai entender. Porque ele pode até aceitar, mas no final, depois, quando ele estiver sofrendo de novo, ele vai pensar a mesma coisa. E conosco pode acontecer isso, né? Porque a gente fala, puxa, mas eu sou espírita, eu vou ao centro, eu faço isso, eu faço aquilo, e ainda assim eu sofro. Mas a doutrina tem a explicação, a doutrina tem o esclarecimento, né? Porque, como o nosso irmão falou, existe uma das palestras do Haroldo, no final uma pessoa faz uma pergunta para ele, né? Que no livro ele fala assim, que nós devemos espiritualizar a nossa vida. E a pessoa fala, mas como assim espiritualizar a vida? Ele fala, porque o que acontece? Nós somos uma continuação, né, dos nossos antepassados, dos nossos, inclusive, dos mundos anteriores, né, claro, né, nós viemos de lá, dos mundos primitivos e tudo mais. E nós trazemos aquelas atitudes, aquelas ações que são materiais, né? Comer, sobreviver, se cobrir, calor, são coisas materiais.
E aí ele acrescenta: nós precisamos adicionar vivências espirituais na nossa vida material, que é, ao invés de eu apenas tomar um café da manhã, que é uma coisa material necessária para todos, desde aquelas épocas primitivas, que tal se hoje, ao tomar um café da manhã, eu faço uma prece com a minha família? Eu reúno a família para tomar um café. A gente sabe da correria, do dia a dia, cada um tem os seus compromissos, tem o seu horário, né? Nós moramos numa cidade relativamente pequena, né? Mas quem mora nas grandes cidades, nos grandes centros, é aquela correria, acorda cedo, corre, pega ônibus, pega trânsito, pega... Mas assim ele fala, é isso que não nos deixa, em alguns casos, evoluir espiritualmente, porque nós estamos muito ligados a essa vida material. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu precisa, claro, todos precisamos, mas ele fala que precisamos espiritualizar isso de alguma forma. Então o meu café da manhã não pode ser apenas aquele alimento material, ele pode também ser o meu alimento espiritual, no sentido em que eu me organizo com a minha família de tal forma que vamos tomar o café da manhã juntos, vamos fazer uma prece na hora do café, né? E assim todas as outras atividades. Ah, eu vou ao centro espírita, ótimo, mas em que condição você vai ao centro espírita? Como um ouvinte, como um aprendiz da doutrina? Ótimo, isso é bom, isso é importante. Ou você vai lá como um trabalhador do Cristo, que se propõe a ajudar, a auxiliar, e que mesmo quando você não está no centro espírita, você continua sendo um espírita. Porque a gente sabe que é muito fácil ser espírita aqui dentro, porque aqui todo mundo se gosta, todo mundo se respeita, todo mundo tem mais ou menos a mesma linha de pensamento. Então a gente converge para a mesma direção. Mas e quando eu estou ali fora, que o meu outro irmão não é espírita? Muitas vezes quando ele é contra o espiritismo, quando ele não entende o espiritismo e ele ataca. Então, lá eu sou espírita. Quando alguém vem, né, aquela famosa, né, quando alguém pisa no meu carro, quando alguém não me atende bem no banco, no comércio, eu continuo sendo espírita? É isso que ele fala, que é o que nós precisamos fazer para espiritualizar a nossa vida, de forma que nós sejamos espíritas, que nós sejamos cristãos o tempo todo, né? Claro que nós somos humanos, nós temos falhas, né? Mas essas falhas, elas têm que ser cada vez menores e o mundo espiritual cada vez maiores, para que nós possamos então entender todo o mecanismo. O despertar, ele não é um único momento. Puxa vida, agora eu entendi tudo da vida espiritual e agora eu serei um novo homem. O homem de bem, ele é um processo, né? E o homem de bem, nós sabemos, ele é uma transformação. Inclusive, a própria definição que está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem, né? Não é aquele que vai no centro espírita todos os dias, ou aquele que vai na sua igreja protestante ou na igreja católica, ou aquele que faz a Ave Maria todo dia, não. A definição de Jesus para o homem de bem é muito clara. É aquele que segue as leis de justiça, de amor e de caridade. E você conhece o verdadeiro espírita pelo quê? Não é pelas vezes que ele vem no centro espírita, é pela sua transformação moral. Então, baseado nisso, né, nessas orientações, a gente percebe então que realmente o despertar, ele é um processo relativamente longo, porque ele vem desde o entendimento dos mundos, né, da classificação de mundos. Nós viemos dos mundos primitivos, passamos para expiação e provas e estamos num processo de passagem para a regeneração, né, o que é a chamada transição planetária. Estamos nesse processo há quanto tempo? Bastante, né? Porque lá, quando foram escritas as obras espíritas, já se falava nisso, né? O mundo passará por processo, mundo, né? Estávamos ainda hoje de manhã pesquisando, né, lá na Obras Póstumas, né? E tem despertar para o progresso, é isso? Despertar. Renovação para o progresso, né? Está lá nas Obras Póstumas. Justamente é uma orientação sobre isso, sobre o despertar, mas que assim, Obras Póstumas foi editada depois do desencarne de Allan Kardec. Então, era antes do ano de 1900, eu não lembro exatamente o ano de Obras Póstumas, mas 1870, 1869, se não me engano. Então,
olha quanto tempo nós estamos sendo alertados sobre o despertar, porque o mundo passa por por esse processo, né, de transição planetária. E aí uma coisa bem interessante que eu ouvi ontem também, né, quando nós voltávamos nessa palestra, que ele fala assim: olha como nós espíritas precisamos prestar atenção, porque nós estamos pensando assim, se eu for para o mundo da regeneração, nossa, eu estou salvo, né? Lá sim, né? Ele fala: olha, gente, preste atenção, mundo de regeneração não é céu, né? Entre aspas, claro, né? Mundo de regeneração não é mundos perfeitos, mundos divinos, né? Ele falou: lembremos que nós estamos no segundo passo, né? Nós estamos no segundo classificação de mundo, né? Mundos primitivos, expiação e provas. Nós estamos passando para o terceiro, mas nós temos ainda um quarto e um quinto. Claro que essa classificação é relativa, né? Mas só para didaticamente a gente ter uma visão onde nós estamos. Então, ele fala assim, tem amigos, né, o Haroldo comentando, às vezes eu faço palestra e tem pessoa que me pergunta: o Haroldo, então quando nós formos para a regeneração, então nós... Ele falou: gente, calma, regeneração é mais um passo onde fala que o bem e o mal estão em equilíbrio, ou seja, quem é do bem vai estar numa situação mais equilibrada, mais harmônica, mais feliz, mas ainda existe o mal. Nós não vamos virar... olha, desculpa, né? Pela minha petulância está me incluindo, mas aqueles que forem escolhidos para permanecerem nesse mundo, eles precisam estar tomando cuidados ainda, porque fala quando nós não podemos cometer os mesmos erros, por exemplo, dos exilados de Capela, né? Porque eles não foram, eles não foram promovidos, entre aspas, né? Os próprios egípcios dos antigos, né? Porque quando esse povo foi chamado, era para que transformasse aquela terra daquele momento num lugar melhor. Mas aí nós sabemos de todo o processo como foi, né? Então agora ele fala: olha, vamos sim, nós queremos sim, todos nós estamos querendo ir para a regeneração, né? Passarmos para uma terra regenerada, mas não vamos esquecer que a terra regenerada ainda não é mundo divino. Lá no mundo divino, que é o quinto, lá sim é divino, lá não tem mal. Mas vamos lembrar que até no próximo, né, depois do mundo de regeneração, nós ainda temos os mundos felizes, onde ainda existe o mal. Então, nos mundos felizes, o bem sobrepuja o mal é bem pequenininho, mas ele está lá ainda. Então, são aquelas últimas correções necessárias, mas nós ainda estamos nessa transição planetária, nós estamos passando para essa nova etapa. Então, e aí ele fala: o processo de despertar, ele está sendo anunciado para nós, ele está sendo chamado a atenção para nós, desde lá da época dos anos 1860, se nós formos levar ao pé da letra, até antes, claro, né? Desde a época de Jesus, porque quando Jesus veio, ele veio nos trazer um novo ensinamento, porque ele também nos fala assim: olha, nós todos sabemos que a violência não leva a nada, a violência nunca foi algo que trouxesse benefícios. Mas nós sabemos que no Velho Testamento não era assim, porque o Velho Testamento, infelizmente, viveu muito em cima de violência, né? Ok. Aí quando Jesus veio, ele veio com uma nova mentalidade, né? E inclusive existia aquela pergunta: mas que rei é esse que não tem um exército? Cadê o exército desse rei? E aí ele fala: o exército desse rei é diferente, né? Porque esse rei, ele é um espírito puro, ele é outro nível do espírito. O espírito puro não precisa de exército, ele precisa de outra coisa, ele precisa de força espiritual. Inclusive, o exército que ele convocou, éramos nós, né? O exército que ele convocou era o exército de pessoas comuns, era o exército de trabalhadores. Ele poderia, como diz aqui Jesus, tem sua pleiade de espíritos puros que trabalham com ele há 50 bilhões de anos, desde a formação da Terra e desde quando ele se transformou em Cristo, né? Entre os Cristos,
ele tem sua pleiade, ele poderia ter trazido todos esses colocados aqui na Terra, não vamos fazer um mundo perfeito? Sim, mas nós não somos perfeitos para acompanhar aqueles espíritos perfeitos. Então ele trouxe espíritos, claro, preparados, que foram fazer parte da sua equipe de trabalhadores, e essa equipe de trabalhadores são pessoas como nós, né? Somos nós que estávamos lá, eram os pescadores, eram os trabalhadores da agricultura, eram as pessoas simples, para que nós pudéssemos nos identificar com eles. Porque se imagina se tivesse só espíritos puros, aquela luz maravilhosa, quem acompanharia? A minoria, ou quase ninguém. Então, Jesus teve um exército? Teve sim. Jesus tem um exército? Tem sim. Mas não é aquele exército que vai matar, não é aquele exército que vai dominar. Porque esse exército nós sabemos, nós estamos vendo a guerra aí agora, né? E conversávamos sobre isso agora no carro. Quem é o beneficiado da guerra? Ninguém. Todos são perdedores, né? Comentávamos sobre uma fala de Divaldo, que ele está dizendo, né, que, lógico, existe todo um interesse comercial, né, e tal, político, e quem que vai ganhar a guerra? Ninguém. Todos já perderam. O lado que está atacando já perdeu, o lado que está sendo atacado perdeu, e todos nós perdemos, porque nós estamos todos interligados. A Terra não é formada de ilhas isoladas, nós estamos todos interligados. E enquanto a guerra durar, todos estão perdendo. Então ele fala, aquele Jesus, aquele rei que veio para governar, para nos ensinar um novo ensinamento, nos trazer uma nova visão da vida, para iniciar o nosso despertar, ele veio com outro exército. E ele está nos alertando desde aquela época, e nós passamos por diversas etapas, e agora ele nos mandou o Consolador prometido para nos dar um reforço. Gente, né? Aquele chacoalhão, acorda aí, desperta, nós estamos precisando, estão chegados os tempos. Quanto tempo mais nós vamos demorar para passar para a regeneração? A Terra precisa passar, nós precisamos evoluir, né? E nós temos ainda, quanto tempo pela frente? Nós temos ainda muito tempo, porque a cada etapa são milhares e milhares de anos que nós temos que passar, né? Não é assim simplesmente, para passar para a regeneração, daqui 200 anos eu passo para felizes, e mais 300, mais ou menos, eu passo para divinos, e não é, né? Não é. Tem uma fala vai passar na faculdade. Igual na faculdade, ano a ano, não, eu programado, daqui uns 200, 500 anos eu já estou lá, né? Já sou anjo. Aí tem uma fala também interessante, da esperança. Mas e qual a esperança então que nós podemos ter no mundo? Um mundo tão cheio de dificuldades, um mundo tão cheio de guerras, e a esperança que nós temos é a promessa de Deus, de que, como diz a música, né, um dia todos nós seremos anjos. Então nós vamos chegar lá. Quando? Aí é de cada um, depende de cada um, depende de você, né? É como você sair daqui e ter que andar 3 ou 4 estações para chegar no seu destino, né? 5 estações para chegar no seu destino. Você sabe que você vai chegar lá, você está no trem, você está no metrô, você está no ônibus, mas você tem que passar por todas as intermediárias. O ônibus, o trem, ele não vai fazer assim, levar você direto lá. Ele vai passar por todas elas, em cada uma delas uma dificuldade, em cada uma delas uma necessidade de aprimoramento, de evolução, de crescimento. Mas a esperança, né, porque as pessoas perguntam, mas que esperança nós podemos ter de que nós vamos chegar lá, né? Se a gente for avaliar o mundo do jeito que está hoje, parece que nós não temos, inclusive a minha esposa me colocou há algum tempo atrás, né, nós conversando, né, a gente troca muito, né, e aí eu falei assim para ela, puxa vida, não vejo mais expectativa na Terra, não vejo expectativa, não na Terra, mas assim, no Brasil, por conta da política, né, principalmente, né, por conta da situação política do Brasil de algum tempo, né, assim, parece que nós não temos mais solução, né, mas temos sim, claro que temos, porque nós temos um cara que cuida de nós e ele não dorme. Tudo isso que está acontecendo, é permitido? É, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas alguém foi criado aqui para fazer o mal? Não, ninguém foi criado para fazer o mal, nós fomos criados para o bem, nós fomos criados para ser felizes. Mas, e de que maneira que nós estamos conduzindo a nossa felicidade?
Então, todos somos felizes. Fomos criados para ser felizes. Um dia seremos, mas nós precisamos trilhar o caminho, né? Nós precisamos seguir em frente e nós temos que ter esperança, porque nós fomos criados para o bem, né? Nós somos, assim como tudo na vida, né? São ciclos, né? A natureza vive de ciclos, né? Diversos ciclos, né? Ciclo da água. Quem já não ensinou para o seu filho, né? O ciclo da água, o ciclo das plantas, das plantações, né? As árvores crescem, né? Nascem, crescem, dão frutos, morrem. Mas lembremos que elas sempre dão frutos a cada etapa. Não é algo assim jogado ao léu, né? Elas são processos, renovação, né? Nascem, crescem, dá frutos, morrem, né? Ou em alguns casos não morrem, né? As árvores elas não morrem, elas simplesmente passam por um processo de transformação, perdem as folhas, secam e tal, e no próximo momento elas renascem, né? Ou elas iniciam o seu processo. Para isso elas precisam de uma semente. A semente tem que estar lá. A nossa vida como espíritos, como humanos, também é assim. Nós também vivemos por ciclos. Ciclos pequenos, ciclos grandes. Os pequenos são esses do dia a dia, né? do ano, do mês, das estações do ano, das mudanças. Mas e o nosso ciclo espiritual? Temos essas grandes etapas que são os mundos. Mas e a nossa transformação moral, que deve acontecer, como nós falamos, a cada dia, a cada oportunidade, quando nós encontramos com o nosso irmão? E aí nós falamos, mas e a semente? A semente já está plantada. A semente vem de Deus. Nós somos criados simples e ignorantes, mas todos com a fagulha divina em nós. Basta nós fazermos com que ela floresça, com que ela apareça, né? E é isso que faz com que nós tenhamos a esperança de que sim, chegaremos lá, né? Sim, seremos vencedores, né? Porque nós temos que chegar, né? O caminho está traçado, você vai sair daqui, você vai chegar lá. Quanto tempo vou demorar? O tempo que você quiser, você é livre, né? Deus colocou em você a inteligência igual a de todos, Deus colocou em você a semente igual a de todos. Agora é com você, você faz as suas escolhas, lembrando que a cada escolha uma resposta, né? A cada causa um efeito, a cada ação uma reação. Professor, para nós que somos da química, né? É ótimo isso, né? Essa lei, né? De ação e reação, né? E aí alguns perguntam, poxa, mas por que lei da ação e reação? Seria muito fácil se não tivesse, né? Eu fazia o que eu quisesse e não tivesse consequência. Seria fácil, mas quem iria evoluir se não tivesse lei de ação e reação? Exatamente. Tem que ter, né? Você planta o que você quiser, mas a colheita, ela vem. Então, essa linha que nós precisamos lembrar do despertar. Porque, na verdade, o despertar, como falei, não é a cada dia que nós acordamos. É a cada dia que nós entendemos mais a orientação de Jesus para nós. A orientação de Kardec para nós. A orientação da doutrina para nós. No sentido de que nós temos que acompanhar, nós temos que entender todo esse processo evolutivo, temos que aprender todo esse processo que nos trarão um caminhar, né? O mais reto possível, né? Até o destino final, que nós sabemos que não é reto justamente pelas nossas imperfeições. E aí, né, voltando lá àquela pergunta do início, né? Poxa, mas por que a gente sofre? Por que né? É muito comum isso, né? As pessoas falam, tem explicação para isso? Claro que tem, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós estamos acostumados, né? Ele fala para nós lá no capítulo 5, né? Bem-aventurados aflitos. Nós temos causas atuais, causas anteriores das nossas aflições, né? E aí, como que vai entender isso? Como que você vai explicar isso para alguém, né? As causas atuais é mais fácil, né? Você comeu muito ontem à noite, hoje de manhã você está vazia. Ok, é mais fácil, né?
Ah, você correu muito, infelizmente você sofreu um acidente, você não obedeceu às leis. Então é mais fácil. Mas e quando chega nas causas anteriores, como que você vai explicar? Aí existe um outro mecanismo, uma outra ferramenta maravilhosa da doutrina espírita e de outras doutrinas também, né? Que é a reencarnação. Porque a reencarnação explica, né? Eu costumo dizer assim, né? Para mim, pelo menos, quase todos os acontecimentos da nossa vida são explicados pela reencarnação e pelo processo todo que envolve a reencarnação, como a própria lei da causa e efeito, né? Porque quando nós entendemos o processo de reencarnação, quando nós entendemos todos esses acontecimentos, tudo que envolve, todo o processo evolutivo, né? Como eu falei lá, né? Por que lei de ação e reação? Não era mais fácil eu simplesmente fazer e colocar embaixo do tapete, ou alguém recolhe, né? A consequência? Não. É você que tem que recolher. Inclusive ele fala para nós o seguinte: aqueles que são os responsáveis pelos problemas, pelos erros, por essas calamidades, pelo processo de causa e efeito, eles precisam ser os que vão liderar a correção também. Então, por isso que quando a gente lê alguns romances, quando a gente lê alguma história, né, da Segunda Guerra Mundial, de outras calamidades que atingiram muitas pessoas, depois lá na frente a gente vai perceber que aquele que causou, ele está lá trabalhando para refazer, para corrigir, porque ele fala, é da lei que aquele que causou seja o líder na hora de corrigir. Seja o líder também na hora de corrigir, porque a responsabilidade é dele, ele assumiu a responsabilidade. Nós não enxergamos isso, né, na nossa visão curta, mas aquele que é o rei dos exércitos espirituais, né, não físicos, ele via isso. Ele nos traz assim uma pergunta: quando você trabalha com alguém, o seu companheiro de trabalho, o seu parceiro lá, ou a sua esposa, o seu filho, você consegue projetá-lo daqui a 10 anos, 15 anos? Talvez. Você consegue projetá-lo daqui a 2000 anos? O que ele será daqui a 2000 anos? Nós não temos essa visão, nós não temos essa condição, mas Jesus tinha, o rei dos exércitos tinha. Então ele fala, onde nós víamos Públio Lentulus, Emmanuel, Jesus via 2000 anos depois um trabalhador do bem, um trabalhador, né, para as coisas espirituais. Então ele tinha essa visão de futuro. Nós vemos aqui, né, nos próximos anos. Mas e a minha irmã, o que ela será daqui a 1000 anos? Daqui a 2000 anos, né? E ele ainda pergunta, será que se você fosse começar agora o trabalho evangélico, vamos fundar uma casa, né, um trabalho lá na Vila X, você convidaria Maria Madalena para ser trabalhadora da sua casa espírita? Provavelmente, pela história dela da época, não. Se fosse hoje nós convidaríamos, né? Agora nós já sabemos quem ela foi, mas na época a gente convidaria? Talvez não, porque nós estávamos vendo aquela pessoa naquele momento. A gente convidaria Saulo para ser um trabalhador do Evangelho? Você iria encontrar com Saulo no meio do caminho, sabendo que ele era bravo, que ele era enérgico, que ele era um perseguidor, que ele era digamos que ele tinha uma certa soberba, né, pela posição que ele ocupava? Você iria, não, vou encontrar com ele lá no meio do caminho, vou conversar com ele e perguntar se ele quer trabalhar na minha obra que eu estou fundando lá no bairro X. Não, Saulo não, Saulo é muito bravo, Saulo. Mas Jesus via nele aquele que seria a continuidade do seu trabalho. Então, tantos outros exemplos, né? Tantos exemplos, Zaqueu, né? Zaqueu. Então, quem era Zaqueu? Odiado por todos, mas Jesus via nele um trabalhador futuro. Então, tudo isso é extremamente importante. A nossa história ela não é um simples momento, não é o que nós estamos fazendo hoje, é um processo evolutivo. E dentro desse processo,
nós precisamos fazer a nossa parte. Então, como já falei algumas vezes, o despertar, ele não é esse momento de eu acordar amanhã, sair daqui do centro, puxa vida, assistir essa palestra, agora eu serei perfeito. Não, né? Ou essa ou outra palestra, né? Ou outra religião também, né? Mas agora eu entendi um pouco mais, e aí eu preciso começar a trabalhar, eu preciso começar a evoluir e buscar uma condição melhor para mim e para aqueles que estão à minha volta, porque a chamada felicidade, que todos nós procuramos e todos nós queremos, né? Ele fala, o que é a felicidade? O que é a felicidade? Depende, né? A felicidade é muito relativa, mas de forma geral, ela é as suas expectativas menos a realidade, porque eu tenho uma expectativa de felicidade, quando eu casar, né? Eu sou feliz, tá? Só para deixar claro que eu sou casado, sou feliz. Mas tem muita gente que coloca no casamento a felicidade e não é, porque ele coloca uma expectativa muito grande e não se realiza, né? Então, aquela felicidade do casamento, às vezes, para alguns não é real, porque ela colocou ali uma expectativa muito grande, mas a realidade não condiz com a expectativa dela. Então, por conta disso, ela deixa de ter aquela felicidade que ela imaginava, né? Então, por que isso que ele fala que a felicidade ela é relativa? Porque depende, né? Para quem está preso, qual que seria a felicidade dele? É estar livre, né? Para quem está com fome, qual que seria a felicidade dele? É ter algo para comer. Então, a felicidade ela é muito relativa e depende das expectativas que nós colocamos. Como as expectativas e a realidade são mutáveis, né? Como elas não são matemática, né? Não são exatas, então a felicidade também muda. Mas ele fala uma coisa extremamente importante. Ah, você quer a felicidade? Então pense na felicidade geral, porque ninguém é feliz sozinho. Você não consegue ser feliz sozinho. Ah, mas eu gosto de viver sozinho. Ok. Eu quero meditar. Ok. Mas isso não dá uma felicidade plena. Ele te dá uma felicidade momentânea no momento da sua meditação, no momento em que você está sozinho pensando. Mas algo bastante importante também, né? Será que eu posso ser num ambiente onde todos estão passando necessidades? Não, eu não passo. Eu estou tranquilo. Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu sou honesto, estudei, trabalhei, tal. Mas e aí eu vou ser feliz? Porque a minha felicidade não vai ser completa se eu sair na rua, na minha casa, na porta da minha casa, tiver um irmão lá pedindo comida. Se tiver um outro passando, né, um outro sem roupa, um outro doente. Então ele fala, a felicidade ela é um processo coletivo. Então nós precisamos entender, nós precisamos despertar para a vida, para que nós sejamos promotores de uma felicidade geral. Porque nós não vamos evoluir sozinhos. Para nós evoluirmos, para Jesus, para ele fazer o seu trabalho, ele precisou de uma pleiade de auxiliares. Desde a época da formação da terra, em outras épocas, agora ele precisa dos seus auxiliares, porque é um processo, né? É um processo conjunto, né? Ninguém é feliz sozinho. Então, dentro desse processo, ele está fazendo o que para nós? De novo, nos convidando: desperta, ó vocês que dormem, porque é chegada a hora da transformação. Todos vão passar? Não sei, mas todos estão convidados, né? E aí, dentro daquela questão da expectativa que eu estava falando, né, das estações, qual que é, da esperança, desculpa, qual que é a certeza que nós temos? É de que nós vamos chegar lá. Qual a certeza que nós temos? Que a Terra vai passar para a regeneração. Daí a segunda pergunta é, e quem vai para lá? Eu já tinha me incluído agora há pouco ali, mas acho que já levei um puxão de orelha aqui, né? Será que você vai? Você está fazendo a sua parte realmente? Às vezes você acha que está, mas preste atenção. Será que não dá para fazer um pouco mais? Será que não dá para participar um pouco mais das atividades da casa, das atividades lá fora? Será que lá fora você, né, quando coloca, como o irmão falou, um jaleco, ou quando você coloca uma farda, ou quando você coloca, né, o seu cap de motorista, ou simplesmente a sua máscara de motorista, será que você é um bom motorista no trânsito? Será que você respeita as regras? Será que você respeita o outro motorista? Né?
Então, assim, quando você se veste do seu eu do dia a dia, você está sendo um bom eu? Você está sendo um espírita? Você está sendo um cristão? Você está seguindo aquilo que Jesus preconizou, aquilo que a doutrina espírita preconiza como um homem de bem? Lembrando que o homem de bem é aquele que realiza, né, a lei da justiça e de amor e que faz a sua transformação moral. É a moral que nós precisamos enxergar e é sobre ela que nós precisamos trabalhar. Temos imperfeições? Claro, somos humanos. Claro, estamos no mundo de provas e expiações. Se nós não tivéssemos erros, falhas, nós não estaríamos nesse mundo. Nós já estaríamos numa geração que está nos felizes e nos divinos. Mas para chegar até lá, leva tempo. Mas o tempo uma outra passagem que fala, né, Jesus não age pela violência, né? Ele não nos força nada, ele age com o tempo. O tempo, ele vai nos ajudando, né? Ele vai nos moldando, ele vai nos lapidando. Mas não é só o tempo também, né? O tempo depende da nossa atitude. O tempo depende de como nós usamos esse tempo para o bem nosso. Sim, claro, nós queremos ser felizes, eu quero estar bem, mas olha a volta, somos filhos de Deus, somos irmãos. Então, nesse sentido, precisamos todos estar unidos. Eu já estou na primeira página, são só 5. Fiquem tranquilos. E aí, quando ele fala da pátria do Evangelho e transição planetária, ele fala da nossa missão como encarnados. E aí quando fala em missão, a gente pensa assim, nossa, né, eu vou receber uma grande missão. Ele fala, o tamanho da missão que você vai receber é do tamanho que você é capaz de suportar e de realizar. Porque não adianta você receber uma missão enorme se você não vai realizar, se você só vai falar dela, se só vai comentar, se você só vai receber, porque a missão mais importante não é aquela que nós recebemos. Missão mais importante é aquela que nós realizamos. E ela pode ser bem pequenininha, ela pode ser, né, assim, as mais simples, as mais singelas. Como nós sempre falamos na Casa Espírita, todo trabalho é importante. Então, se eu tenho a missão de organizar as cadeiras nas faixinhas, é uma missão importante, desde que eu vá lá e coloque as cadeiras na faixinha. Se eu tenho a missão de colocar água ali para ser fluidificada, essa é uma missão importante. Todas as missões são importantes e cada um tem as suas. Mas eu tenho uma grande missão. Parabéns. Ore, reze, fortifique-se com você mesmo e com as pessoas que estão à sua volta e vá trabalhar, e vá fazer. Porque senão vai ficar uma missão não cumprida, vai ficar uma missão pela metade do caminho e não vai ter resultado. Então, não adiantou ser uma grande missão, porque missão importante é missão cumprida. E é isso que ele está nos chamando para realizar. Então, ele está chamando espíritas, despertai, vós que dormem. A vinha está precisando de trabalhadores. O Senhor da vinha, Jesus, o mestre governador da terra, está nos chamando para o trabalho. Mas nós já trabalhamos. Parabéns, então, continue trabalhando, né? Puxa vida, é verdade, eu preciso melhorar em certas coisas. Vamos melhorar, né? Vamos ser perfeitos amanhã? Não, é um processo. Mas vamos passar para a geração? Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Claro que nós queremos esse prêmio, porque para nós já é uma evolução, né? Agora, precisa fazer a sua parte. Então, vocês vejam que, por exemplo, essa reflexão sobre os trabalhadores, sobre o despertar, ele é interessante, ele é um pouco diferente da dinâmica normal da palestra do Evangelho, porque a palestra a gente faz por capítulos, né? Cada semana um capítulo. E quando você fala sobre um tema livre desse, é bacana porque a gente passa por quase todos os capítulos, porque você tem que lembrar lá das muitas moradas da casa do Pai que está lá do início. Você tem que lembrar das aflições, né, como eu falei, né, das aflições que nós passamos, para que nós possamos evoluir, porque a aflição é uma forma de evolução, né? Nós temos que passar pelo homem de bem, porque também faz parte dessa construção espiritual nossa.
E aqui por último ele fala sobre os trabalhadores da última hora. E dentro dos trabalhadores da última hora é o momento do despertar, né? Porque nós estamos nesse momento. E aí eu vou pedir licença para os irmãos, porque eu vou ler para não pular, né? E para não estender muito mais. Trabalhadores da última hora é um convite para o despertar. O Cristo está recrutando e não precisa ser um mágico. Basta fazer bem feito o que foi chamado para fazer. És um enfermeiro? És um professor? Um engenheiro? Um pregador? Seja bom nisso que você faz, nisso que você foi chamado. E no local onde você foi plantado. Porque se você está aqui hoje, é porque é aqui que você precisa estar. Então, faça o bem, faça bem feito o que você fizer. Faça bem feito. E não precisa ser mágico, não precisa ser extraordinário, não precisa ser anjo, não precisa ser Paulo para ser um trabalhador do Cristo. Basta ser um homem que tenha vontade. Mas deve construir um paraíso para todos. Não podemos repetir erros como Capela, ou os egípcios, ou os hebreus. Pois quando foram enviados para a terra, e terra prometida, foi para ser transformada no jardim do Éden, mas para isso ele precisa de jardineiros, dispostos a fazer cumprir a lei de ação e reação. Literalmente, plantar o bem para colher a felicidade. Nem sempre, quando acordamos, encontramos com Jesus. Mas quando verdadeiramente vivenciamos na prática os ensinamentos de Jesus, então despertamos para a vida espiritual. Portanto, o Senhor da vinha está chamando aqueles que verdadeiramente queiram trabalhar a evolução do espírito seu e do próximo. Despertai, vós que dorme. Que assim seja a todos nós. Agradecendo nosso irmão Gilberto pela palestra que foi exposta. E vamos às nossas vibrações. Vibrações. Confiantes em Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor. Pela paz no mundo. Por todas as nações e seus dirigentes. Pelo Brasil, na sua missão de pátria do Evangelho. Pela sala dos passos. Pelos desencarnados em sofrimento. Pelos enfermos. Pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas. Pelas casas de caridade, material ou espiritual. Por todos os centros espíritas e pela nossa casa, união com Jesus. Pelos lares desajustados em sofrimento. Pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações. Pelos nossos pedidos particulares, por todos que não puderam estar presentes, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos de ouvir os seus ensinamentos. Que possamos, Pai, fazer dele bom uso e levar-nos para o nosso dia a dia, para sermos, Pai, cada dia melhor. Graças a Deus, que assim seja.